Agradeço a exposição do senhor secretário, doutor Amaro, e agora nós vamos passar ao debate e, pela preferência da palavra, eu passo a palavra ao deputado Eduardo Cunha, autor do requerimento número 339/2012, para que possa fazer as suas considerações com um prazo de 5 minutos. Presidente, eu peço a minha inscrição. Pediria a generosidade de Vossa Excelência pela relevância do tema. Em primeiro lugar, cumprimentar Vossa Excelência, senhor presidente, cumprimentar os demais colegas deputados, cumprimentar o secretário Amaro, agradecer a sua presença, a sua disposição para o debate. É sempre importante a gente ter o debate, mesmo quem tenha posições divergentes, mas o debate ele é da democracia, é salutar e faz bem para que a gente possa trazer o conhecimento público de todas as partes da mesma situação. Mas, secretário, eu, em primeiro lugar, queria digamos assim, expressar minha decepção com o posicionamento do Ministério da Educação. Decepção e contradição. Em primeiro lugar, Vossa Senhoria falou muito bem que cabe ao Ministério a regulação educacional e que a regulação profissional, ela caberia ou caberá aos conselhos de classe. Ocorre que nós estamos discutindo aqui, e ao contrário da apresentação que foi colocada por Vossa Senhoria, não é se é legal ou ilegal o exame da ordem, se é constitucional ou é inconstitucional. Nós estamos discutindo é mudar a lei para acabar com o exame. É completamente diferente. Eu não estou discutindo se o aspecto legislativo que existe hoje, ele é constitucional ou não. Eu não tenho que me ater ao voto dos ministros do Supremo, se são ou não constitucionais o posicionamento. Nem tenho que me ater que tem dispositivo legal, porque eu sei que tem. Por isso que eu estou propondo o projeto para mudá-lo. Então eu estou discutindo a posição do governo com relação às queixas que fazem a posição do Ministério da Educação e como vai se comportar o governo com esse projeto. São duas coisas completamente diferentes, o debate que Vossa Senhoria trouxe e o debate que eu estou propondo. Ocorre que há um erro conceitual. Quando Vossa Senhoria diz que nós temos que cuidar da regulação educacional pelo Ministério, eu concordo, e que a profissional é pelo Conselho, eu também concordo, só que o Conselho da OAB está impedindo que aqueles que se formem se tornem profissionais. Ele só pode cuidar de regulação profissional se ele se tornar um profissional, no exercício da sua profissão, o que não é o caso. Eles são impedidos de se tornarem profissionais, justamente porque um exame que cria uma ilha de fantasia num processo educacional. Até porque, secretário, nós estamos debatendo informalmente lá em cima, é a única profissão que o cidadão, o graduado, se forma e não pode passar a exercê-la. Todas as outras, ele pode. O médico que cuida do senhor e de mim pode, o engenheiro que construiu esse prédio pode, o arquiteto que projetou esse prédio pode, o dentista que cuida dos nossos dentes pode, o jornalista que escreve a matéria pode, mas o graduado em Direito não pode, como se fosse a única profissão do mundo que exercesse esse cuidado especial. E quando a gente vê as desculpas da OAB para manter esse privilégio que tem uma disposição legal, ele diz que o Ministério autoriza cursos demais, que o Ministério não fiscaliza a qualidade dos cursos, que o Ministério é inoperante nesse tipo de situação, joga a culpa no Ministério, no governo, para mostrar a ineficiência dos cursos que jogam profissionais desqualificados. Esquecendo eles que na própria lei que permite o exame da ordem, que é o Estatuto da Advocacia, no seu artigo 54, inciso 15, diz que faz, entre as atribuições do Conselho Federal, colaborar com o aperfeiçoamento dos cursos jurídicos e opinar previamente nos pedidos apresentados aos órgãos competentes para a criação, reconhecimento ou credenciamento desses cursos. Ou seja, nenhum curso de direito no Brasil é criado ou reconhecido sem a opinião prévia da OAB. Então o Ministério já permitiu que isso acontecesse. Então eles opinam, dizem que o curso pode ser reconhecido, pode ser criado, depois diz que o curso forma profissionais que não têm qualificação. Quer dizer, é uma excrescência que nós não podemos aceitar. E a minha decepção ela se aumenta quando a gente vê que o mesmo governo, e eu quero aqui render a minha homenagem ao presidente Lula e ao ministro Fernando Haddad, não é à toa que ele foi eleito prefeito de São Paulo pelas suas qualificações, quando a gente vê que tiveram 2 projetos de outras categorias que foram votados e aprovados pelo Congresso e vetados pelo governo, quando a gente vê as mensagens, a mensagem de 15 de dezembro de 2005 do presidente Lula,
que era para a criação de exame do Conselho de Contabilidade, disse o seguinte na mensagem do presidente: quando a previsão de condicionar a manutenção de registro profissional a programas de avaliação de competência profissional e educação continuada, entende-se que a implantação dessa sistemática caracterizará a sobreposição do curso de avaliação de competência profissional ao curso de graduação, visto que o exercício da profissão estaria sempre ameaçado pelo insucesso do profissional no exame de avaliação. Assim, ao instituir a sistemática proposta pelo projeto em questão, estar-se-ia sobrepondo o acessório ao principal, ou seja, estar-se-ia combatendo a consequência ao invés da causa, sobrepondo-se a complementação curricular, representada pelos exames de sua avaliação, aos próprios cursos de graduação, que são a base de todo bom profissional. Seria dar mais valor aos exames de avaliação aos cursos de graduação, e assim seria equiparar os exames às especializações, reciclagens, mestrados e doutorados que todo profissional visa alcançar. Presidente Lula, ministro Fernando Haddad. Depois, a mensagem 393, de 16 de junho de 2008, presidente Lula e ministro Fernando Haddad, quando médico veterinário. Ademais, importa observar que o mecanismo mais adequado para assegurar a qualidade dos cursos de graduação é a realização permanente da avaliação dos cursos superiores. Prática essa que vem sendo implementada pelo governo federal por meio do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, o SINAS, criado pela Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, já com resultados significativos, criado no governo do presidente Lula. A implementação desse sistema tem permitido que se reconheçam aquelas instituições universitárias que demonstram possuir as melhores qualificações para outorgar o título ao aluno que se apresenta adequadamente municiado, dos conhecimentos necessários a um bom desempenho profissional e que se penaliza aqueles que não demonstrem possuir tais qualificações. Essa orientação não implica desmerecimento à relevante missão exercida pelos conselhos profissionais. Isso aqui para mostrar qual é o posicionamento do ministro Fernando Haddad da Educação e do presidente Lula em duas oportunidades que essa casa criou por lei, alteração legislativa, a obrigatoriedade de exame de conselho. Então nós estamos permitindo uma excrescência que o Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil implemente um exame que é um verdadeiro caça-níqueos e avilta a dignidade de bacharéis que se graduam, que pega o financiamento estudantil do FIES e não pode pagar depois, porque não tem profissão nenhuma, são contratados para o escritório de advocacia como estagiários, exercendo o papel de advogado e recebendo salário mínimo, e simplesmente que o governo se omite. E a OAB culpa o governo pela sua fiscalização, não culpa a situação de eles é que são o mestre da história. E colocam simplesmente provas colocando itens que não são sequer colocados em edital, com pegadinhas para ganhar mais dinheiro com o exame. Tem uma indústria por trás disso, que é a indústria de cursinhos preparatórios, de livros que são vendidos, de exploração daqueles que são mais necessitados. Então é preciso que o governo, eu quero saber que governo nós temos aqui hoje. Se é o mesmo governo, a mesma orientação que tinha do presidente Lula, com os seus vetos apostos, o posicionamento da criação da lei que permitiu o exame de avaliação, ou o governo atual está diferente da política educacional que foi implantada pelo ministro Fernando Haddad e pelo presidente Lula. E por que nós vamos permitir que apenas uma única carreira? Porque o governo tem que entender uma coisa. Ou nós estabelecemos o exame para todo mundo, uma regra clara que essa casa aprove, ou então simplesmente não podemos permitir para ninguém. Ou os conselhos federais de profissões são conselhos de regulação profissional ou são educacional. Se Vossa Senhoria entender que é justo que se permita apenas um único conselho fazer um exame para permitir se o graduado possa exercer sua profissão, o governo está abrindo mão de regular o ensino no país. Está terceirizando, vamos definir então que nessa casa a terceirização da fiscalização e da aprovação funcional dos cursos de graduação nesse país e da formação dos seus graduados aos conselhos. E vamos tirar isso do governo. O governo está inoperante, apesar da OAB, por lei, opinar previamente pelo credenciamento e o reconhecimento desses cursos. É isso que eu gostaria que o governo tivesse aqui e falasse. Nós queremos aqui um debate sobre o PL que acaba com o exame da ordem. Nós não queremos saber se é ou não é constitucional o que está na lei. Nós sabemos que é. O Supremo decidiu, não cabe discussão da nossa parte. Nós queremos mudar a lei. E queremos saber qual é o posicionamento do governo com relação a essa proposta. Se nós vamos aprovar nessa casa, o governo vai vetar. E se nós vamos aprovar nessa casa, o governo vai apoiar essa proposta. Esse é o objetivo do debate. E que os parlamentares possam conhecer a posição do governo, a posição dos que são contra e a favor, para poder definir a sua posição.
antes de abrir para os demais deputados que estão inscritos, tendo em vista alguns pontos bastante específicos colocados pelo deputado Eduardo Cunha, eu vou abrir para o secretário se posicionar com relação ao questionamento e, na sequência, eu vou abrir para os demais deputados e aí o secretário se posiciona no final de todas as colocações. Simplesmente para... Gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva no canal para ajudar. Até o próximo vídeo. Obrigado.